Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a fazer as nossas análises aqui, discussões sobre a quarta temporada de Discovery, né? Já estamos no sétimo episódio, intitulado Conexão. Bom, esse episódio eu particularmente gostei dele, eu achei ele bem interessante, né? Tem aquela estrutura clássica de história A e de história B, né? No caso, né? A história A, para mim, ela rodou perfeitinha, redondinha, bem uma coisa dentro do espírito de Star Trek mesmo, né? Que foi uma assembleia, né? Que a Federação fez, né? Para decidir o que ia fazer, né? Com relação à anomalia, né? E com relação, né? À espécie alienígena, né? Que criou essa anomalia, que é uma espécie alienígena de fora da galáxia, né? E aí surgiram duas alternativas, né? Surgiram duas propostas, né? A proposta A seria tentar estabelecer um primeiro contato, entender quais são as intenções verdadeiras dessa civilização, entendeu? Para ver se ela tem uma intenção agressiva ou não, por que estava fazendo aquilo, né? Porque, sobre qual pretexto, se poderia haver algum tipo de negociação, algum tipo de conversa, estabelecer um primeiro contato, respeitar a primeira diretriz, né, que é citada nesse episódio, né, então quer dizer, lá 930 anos à frente no tempo a primeira diretriz ainda existe, né, e uma proposta bem com a cara da Federação mesmo, que foi, inclusive, né, uma alternativa defendida por quem? Pela Michael Burnham, né, claro, né, heroína da série, coisa e tal, né, mas, né, ela tá indo dentro do que a Federação propõe, do que a Federação discute, do que a Federação fala, né. A segunda alternativa foi mais defendida pelo Book, pelo namorado dela, então a gente vai ter uma DR braba aí por causa disso, né, que é o que? Atacar, né, indiscriminadamente, né, essa inteligência alienígena que está provocando essa anomalia, não querer nem saber, partir para ataque e partir para cima, né? E aí então o que aconteceu? A gente vai ter todo um debate em cima disso, né? Vai aparecer também aquele cientista, o Tarka, né? Aquele cientista arrogante de 2 episódios atrás, né? Que tá querendo usar aquele dispositivo que ele estava desenvolvendo para quê? Para explodir a anomalia, no caso. Só que isso poderia provocar, vamos dizer assim, fraturas muito grandes no subespaço, evitar que a dobra, né? Viagem de dobra seja feita naquela região, poderia atingir essa inteligência alienígena, matar essa inteligência alienígena, o que poderia provocar uma guerra, né? Coisas desse tipo aí. Então o debate ele ficou em cima dessas duas questões, né? Foi feita a votação e aí a proposta, né, mais voltada para a Federação de estabelecimento de um primeiro contato acabou vencendo. O Tarka começou a se aproximar do Book, começou a dizer, né, que ele era de um outro universo, de repente ele está jogando um tremendo caô aí, vamos ver o que vai acontecer nos 3 episódios finais. E ele falou que para ir para o universo dele ele precisava liberar energia, né, que acionaria o dispositivo lá para destruir a anomalia. Então o Book fica do lado do Tarka, né? Os dois acabam não aceitando esse resultado, né? O Tarka ele desenvolve um motor de esporos portátil, olha só que maravilha, né? Para colocar na nave do Book, né? E os dois caem fora, né? Para poder atacar essa civilização que vai, essa civilização que está criando a anomalia no caso, né? E aí a gente tem o final do 7º episódio dessa forma, né? A série teve uma pausa, né? Vai ter uma pausa, ela vai retornar em fevereiro, né? No caso, né? Sem querer datar essa postagem aqui, tá? Mas já dá tanto. E aí a questão foi essa. Então foi uma história que ficou bem construída, uma história bem redondinha, uma história bem dentro do que a gente vê em Jornada nas Estrelas mesmo. Então eu particularmente gostei dessa história, gostei do resultado que a gente teve aí. A segunda história, a história B, né, foi mais, né, novamente em torno de quem? De Zora, né? A Zora, ela, depois de fazer muitas pesquisas nos bancos de dados, ela consegue descobrir a localização dessa civilização alienígena que fez a anomalia, né? Mas ela não queria divulgar as coordenadas porque ela estava com medo, entendeu, de colocar a tripulação da Discovery em perigo. Então ela começa, né, a desenvolver uma consciência, ela começa a desenvolver uma vontade própria, ela começa a desenvolver emoções, ela começa a desobedecer às ordens da nave, né, da capitã e tudo, né, no caso, né. Então você vai ter aí uma grande reunião entre a Zora, né, o Stamets, o Culber, a Adira, o Grey, o Saru, né,
E o Kovic, né, que é aquele personagem interpretado pelo David Cronenberg, né, que é uma das coisas, uma das poucas coisas, né, na série que você fala assim, não, aqui a parada é maneira, entendeu? Então o que acontece? Vai ter todo um debate ali em torno da Zora, né? A Zora, ela fala assim, já que vocês estão achando que eu posso ser uma ameaça, então eu vou criar um dispositivo aqui que pode eliminar minha consciência caso vocês achem que seja necessário me eliminar porque eu estou desobedecendo, que eu estou sendo um perigo para a nave, coisa e tal. E aí ficou aquele negócio, né? A grande maioria das pessoas ali, né? O Kovic sempre tomando uma postura neutra, né, quieto ali, só fazendo perguntas e observando tudo, né, mas a grande maioria ali, o Grey, a Jira, o Saru, o Culber, né, todo mundo do lado da Zora, né, e o único que estava batendo o pé ali, dizendo que um computador ter vontade própria numa nave era uma coisa muito perigosa, né, o que é uma coisa bem coerente, né, era o Stamets, né, e aí você vai ter toda uma conversa ali, todo um debate também, onde se tenta convencer o Stamets de que a Zora não era uma ameaça, né? E a Zora também querendo provar que não era uma ameaça. No final das contas, o que vai acontecer? Eles vão encontrar lá um núcleozinho dentro, vamos dizer assim, do sistema operacional da Zora, né? Que era o núcleozinho que eram as lembranças da Zora, que era o subconsciente dela. E aí tem toda aquela parte emocional, que ela tem as lembranças da tripulação da nave, as pessoas se abraçando, se beijando. Ou seja, aquele melodrama que a gente já conhece, que foi o que, né, deu uma rasteira na história, infelizmente, né? Mas aí, esse núcleozinho que seria o subconsciente dela provou, né, de que ela era deixou de ser uma inteligência artificial senciente para passar a ser uma forma de vida realmente, né? E aí, né, o Stamets, ele começa todo um discurso sobre confiança mútua, um discurso muito pomposo, um discurso até relativamente cansativo, mas essa coisa da confiança mútua é que vai fazer com que a nossa Zora acabe liberando, né, as coordenadas, né? Ela vai ser considerada uma forma de vida e ela vai ser convidada a fazer parte da tripulação da Discovery, né? Gente, eu particularmente gosto muito dessas histórias, né, de formas de vida artificiais que tentam ser humanas, né? A gente já viu o Data fazendo isso, a gente já viu o HAL 9000 fazendo isso, eu já falei isso até no vídeo anterior. O problema é que aqui você está... Para ratificar essa coisa da máquina virar uma forma de vida humana, você está apelando muito para aquela receita, né, de Discovery, que é aquele melodrama exagerado, né? O que foi uma pena, né? Foi o que realmente estragou a história. Era uma outra história que foi muito boa no episódio, além da história A, que foi muito boa, a gente teve uma história muito boa no episódio que foi essa história B, que foi a história da Zora, né? Mas o que estragou um pouquinho essa história foi esse melodrama exagerado, essa componente muito emotiva de novela mexicana do SBT que a gente vê nessa série de ficção científica, né? E aí é aquele problema que o Discovery tem, que todos nós já sabemos, né? Que é uma exceção no melodrama. Essa temporada, inclusive, na temporada passada a gente falava muito de fantasia também, né? Nessa temporada não está havendo fantasia, mas está havendo um melodrama muito excessivo, né? Que acaba meio que sabotando, né, tentativas de boas histórias de Discovery, que Discovery sempre tem boas ideias, mas o desenvolvimento delas é aquela coisa, né, que infelizmente não é muito satisfatória. Tá certo, gente? Então é isso, tá? Vida longa e próspera a todos. Vou ficando por aqui. Tinha que vir uma tossezinha no final. Esse texto vai estar na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão. Tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.